Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós já estamos partindo para o final da exposição desta carta. Graças a Deus tem sido revigorante para a igreja do Senhor ouvir as mensagens, participar daquilo que Deus tem para nos dizer através desta mensagem. Estamos ainda no versículo 16, mas encerramos, semana passada, falando da presença. No início do 16, o Senhor da paz vos dê continuamente a paz, já falando sobre isso. Depois ele diz, o Senhor seja com todos, falando sobre a presença. Primeiro a paz, depois a presença. E agora o versículo 17. O versículo 17 diz assim: a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Nós já falamos sobre os ensejos finais, que é o tema dessa última parte da carta. Ensejos finais são os desejos do apóstolo Paulo para com a igreja. Ele está encerrando todas as suas recomendações, doutrina principalmente, e é exatamente isso que nós vamos ver hoje. O que nós falamos nos ensejos finais de Paulo são quatro coisas. Quatro coisas que Paulo deseja para a igreja. Primeiro, a paz do Senhor da paz. Segundo, a presença do Senhor da paz. Terceiro, ele deseja para a igreja autoridade, mas não a autoridade de Cristo e nem a autoridade da igreja, porque isso existe. A autoridade de Cristo existe, a autoridade da igreja existe. Tem irmãos que pensam que só o pastor pode, por exemplo, expulsar demônio. Qualquer cristão verdadeiro pode, não é isso? Nós temos autoridade, mas não é disso que Paulo está dizendo aqui. Paulo também não está falando sobre a autoridade de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou e disse a seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma outra autoridade aqui. E os irmãos que estão acompanhando a leitura do versículo com o título que eu estou dando, você já pode saber a que autoridade Paulo se refere. Ele diz, a saudação é de próprio punho. Paulo geralmente não escrevia suas cartas. Ele tinha um amanuense. Não confunda com o pessoal de Manaus. Paulo tinha um amanuense, que é aquela pessoa que ficava à disposição de um autor para escrever enquanto ele falava. Paulo, na verdade, Paulo ditava as suas cartas. E quem escrevia era outra pessoa. Provavelmente quem está escrevendo aqui é Silvano, que é o mesmo Silas, como nós já estudamos desde a primeira carta, que eles três estavam juntos aqui, Paulo, Timóteo e Silas. E aqui eles estão usando seus nomes em latim, por isso que Saulo é Paulo e Silas é Silvano, porque são nomes hebraicos transformados em latim, por causa do Império Romano daquela época e as viagens missionárias que eles faziam. Não foi Jesus que trocou o nome de Saulo para Paulo. Foi o próprio Paulo que utilizou o nome latino. Ele tinha seu nome Saulo, que era em homenagem ao rei Saul, porque ele era da mesma tribo do rei Saul, a de Benjamim. E então, na sua segunda viagem missionária, ele resolve trocar o seu nome para um nome latino, para um nome romano. Então ele tira o S do hebraico, a letra sim, e coloca a letra P do latim, e fica uma mesma sonoridade, Saulo, Paulo, para ele ser mais bem recebido pelos gentios na sua viagem missionária. E ele não escrevia suas cartas, mas quando chegava no final, ele assinava a sua carta. E antes de assinar, ele dava uma saudação final. Esta saudação final do 16 ao 18 é da própria mão do apóstolo Paulo. É do punho dele. Ele está dizendo, este
o meu próprio punho é o sinal em cada epístola. Por exemplo, a epístola aos Romanos, quem escreveu foi um irmão chamado Tércio, não foi Paulo. Mas no final, Paulo pega a pena da mão de Tércio e faz a sua saudação final. Ele faz isso em todas as cartas. Aqui ele diz que a sua saudação é de próprio punho e põe o nome dele, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. É assim que eu assino. Às vezes a gente pensa, esse versículo não tem nada. Isso não vai dar nenhuma pregação, isso aqui. Mas dá. Porque o apóstolo Paulo está falando de outra autoridade. Ele está falando da autoridade apostólica. Ele está falando da autoridade que ele recebeu de Jesus Cristo para ser um representante direto do Senhor Jesus enquanto ele esteve na terra. O apóstolo Paulo, assim como os outros que foram chamados por Jesus, ele teve uma representação direta de Jesus Cristo na face da terra. Como nós sabemos, a Igreja Católica, ela diz que todos os papas tiveram a sua continuidade apostólica, né? Que eles tiveram, todos os papas, eles representam, eles são herdeiros dos apóstolos. Eles chamam isso de sucessão apostólica, mas nós não acreditamos e não recebemos isto como doutrina. Sucessão apostólica não é uma doutrina bíblica. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo é a principal pedra angular. Sabe o que significa isto? Que a igreja de Jesus tem uma pedra angular, que é o próprio Jesus. A pedra angular era a pedra que determinava as medidas e toda a perfeição da construção, o esquadro da perfeição da construção, era a pedra angular. A pedra de esquina. Jesus é esta pedra de esquina. E Paulo diz: nós apóstolos somos o fundamento. E vocês, Pedro diz, vocês demais cristãos, são pedras vivas que são colocadas sobre este fundamento. Quantas vezes se lança o fundamento em uma construção? Apenas uma vez. Então, só existiu um alicerce de apostolado, um colégio apostólico, composto pelos 11 que Jesus Cristo chamou e o apóstolo Paulo que ele chamou depois. Então Paulo está falando da sua autoridade apostólica. Ora, morrendo os apóstolos, quem foi o último apóstolo a morrer? O apóstolo João. Morreu perto do ano 100, perto já da virada do primeiro século. O apóstolo João, ele foi o último apóstolo a morrer. Depois dele, não houve mais apóstolos. Os próprios discípulos deles, dos apóstolos, negaram a ser consagrado apóstolo. Aliás, você não vê em nenhuma parte do Novo Testamento nenhum apóstolo consagrando apóstolo. Você vê os apóstolos consagrando o quê? Presbíteros. Na carta que ele escreveu a Tito, Paulo diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, na ilha de Creta. Para quê? Tito 1,5. Para que constituísseis presbíteros. Todas as igrejas, elas têm que ter seus presbíteros. Todas as igrejas têm que ter, que hoje nós chamamos de pastores, mas na realidade eles são presbíteros. Apóstolos consagraram presbíteros. Apóstolos não consagraram apóstolos. Apóstolos não quiseram sucessores com esse título. Apóstolos consagraram presbíteros para regerem a igreja do Senhor. Então hoje, as pessoas que se denominam apóstolos, estas pessoas estão usurpando um título que nem mesmo os discípulos dos apóstolos quiseram para si. E quando uma igreja diz que existe uma sucessão apostólica, ela também está mentindo, porque não existiu nenhum bastão que a igreja passasse, que um apóstolo passasse para qualquer outro, chamando ele também de apóstolo. Isso é mentira. Então, você pergunta, já que não existe mais apóstolo, como está a autoridade da igreja hoje? A autoridade da igreja, ela continua com os seus presbíteros, com seus pastores. Obviamente que não é a mesma autoridade de um apóstolo, porque
um apóstolo, por exemplo, ele podia escrever uma carta dessa aqui, como nós lemos, e esta carta se tornar escrito sagrado. Eu escrevi meu livro, A Doutrina da Regeneração, vai ser lançado no início agora do ano que vem, mas não é um livro que pode ser chamado de sagrado. Não pode ser. João Calvino escreveu sobre toda a Bíblia, comentário da Bíblia quase toda, escreveu sobre muitos assuntos, a sua maior obra, a Instituta da Religião Cristã, mas nós não podemos chamar aquilo de escrito sagrado. Nós sabemos que ele foi talvez o maior exegeta de todos os tempos da história da igreja, João Calvino. Mas mesmo assim, não chamamos nenhum livro seu de sagrado. Mas um apóstolo, ao escrever, aquilo era sagrado e podia fazer parte do cânon da Escritura. Agora eu pergunto aos irmãos, se existe apóstolo hoje, então os escritos desses apóstolos podem completar a Bíblia? A Bíblia precisa de complemento? Então nós vemos que não existe apóstolo por vários motivos, mas esse é um simples motivo. Pegue um livro qualquer, de qualquer apóstolo que tem aqui no Brasil, e leia. Se possível, emprestado, para você devolver depois, para não gastar seu dinheiro. Para você ver que realmente eles escrevem idiotices, besteiras. Nem mesmo se fossem como o menor intelectual do cristianismo, não deveria ser chamado de sagrado. Ainda mais sendo as idiotices que eles escrevem hoje. Aí que não deve mesmo ser chamado de sagrados, porque não existe mais apóstolos. Então, a autoridade ficou agora com os presbíteros das igrejas, os pastores. Eles não têm a mesma autoridade apostolar, porque não podem mais fazer novas doutrinas. Mas eles podem doutrinar a igreja em cima daquilo que os apóstolos já escreveram. Então o apóstolo Paulo já escreveu suas 13 cartas, o apóstolo João escreveu suas 3 cartas, o Apocalipse e o seu Evangelho. Não é isso? O apóstolo Pedro já escreveu suas 2 cartas. Então tudo que está no Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos para guiar, para dirigir todas as igrejas de todos os tempos em todos os lugares. A igreja não precisa mais de nenhum escrito, a não ser que estes escritos sejam para explicar a Bíblia, mas não podem se igualar e nem podem substituir. As falsas religiões têm os seus profetas que escrevem seus livros e são considerados sagrados. O Islã tem o Alcorão que o Muhammad escreveu. Joseph Smith escreveu o livro de Moroni para a seita dos Mormons, que é chamada aqui a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os Testemunhos de Jeová, eles têm os escritos de Charles Taze Russell. Os Adventistas têm os escritos de Ellen Goldwhite. E por aí se vão várias e várias religiões com seus escritos religiosos e sagrados para eles. A Igreja Católica tem a tradição papal, as encíclicas dos papas de todos os tempos. Mas estas coisas, irmãos, quando você mesmo lê, elas não se comparam à Bíblia Sagrada. Elas não se comparam aos escritos dos apóstolos. E hoje, se você pertence a uma igreja, que essa igreja quer reger, ou a liderança desta igreja quer reger, quer dirigir a igreja, por meio de outro escrito, que não seja a Bíblia Sagrada, é anátema, é uma igreja maldita. Não podemos nem sequer chamar de igreja. Hoje em dia existem igrejas que tratam de outras maneiras de governança. Igrejas que tratam as governanças com os dons espirituais, como profecias, visões e revelações, sonhos e essas coisas. E as lideranças dessas igrejas querem tratar
querem conduzir a igreja baseado nessas coisas. Até mesmo os dons espirituais que são dados pelo Espírito, eles devem ser regidos pelo ensino dos apóstolos da Bíblia Sagrada. Então você deve colocar tudo sob o escrutínio da palavra de Deus. Tudo. Até mesmo o aconselhamento. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, encontrei uma pessoa na rua, ela nunca me viu, não me conhece, não sabe da minha vida, ela me parou na rua e contou toda a minha vida. E daí? Uma cigana faz isso. A pessoa, eu fico preocupado, porque a pessoa, ela se impressiona com isso, mas ela não se impressiona com os escritos dos apóstolos. Isso sim, meu irmão, isso aqui que está na Bíblia Sagrada, escrito por Paulo, Pedro, João, Tiago, os apóstolos, isso deve impressionar você. Uma pessoa te parar na rua e contar a sua vida para você, não deve te impressionar. E se for um demônio? Ele também não conhece a tua vida? Ou não? E mesmo que não seja, vamos supor que é o dom que Deus deu para uma pessoa, ela te parou na rua e contou toda a sua vida. A pergunta ainda continua: qual é o propósito disso? É para impressionar você ou é para trazer você para o objetivo que Deus tem para a sua vida? Porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus tem um propósito na sua vida. Tudo que Ele faz, que Ele fala, tem um objetivo. Nada pode igualar, nada pode superar e nada pode substituir os escritos dos apóstolos. Ficou claro isso, irmãos? Então vamos continuar. Paulo diz o seguinte: a saudação é de próprio punho. A palavra que ele usa aqui no grego saudação é cumprimentar, é o desejar o bem para a igreja. É da própria mão de Paulo. No final de suas cartas, como ele escrevia isto, as finalizações, era para quê? Para comprovar a autenticidade apostólica dos seus escritos e fazer com que a igreja recebesse isso como doutrina. Veja bem, quando nós estudamos nessa mesma carta aqui, capítulo 2, com relação à doutrina da volta de Cristo, Paulo disse o seguinte para a igreja: irmãos, verso 1 e 2, no capítulo 2 aqui mesmo, desta carta: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito. O que era isso? Era gente profetizando que Jesus já estava voltando. Paulo disse: para com isso. Segundo, quer por palavra. O que é isso? Era pessoas pregando que Jesus já estava voltando. Paulo disse: para com isso. E terceiro, quer por epístola. Que é isso? Paulo diz: como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Havia gente naquela época com muita cara de pau, de escrever cartas em nome de Paulo, em nome de Pedro, e distribuir nas igrejas, dizendo que Jesus já estava voltando. E Paulo diz: não acreditem, estas epístolas não procedem de nós. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo em nossos dias, ele ordenaria a igreja do Senhor a queimar a maioria esmagadora dos livros que compõem as nossas livrarias evangélicas, católicas e outras da religião cristã. Ele ordenaria queimar todas elas. Porque a maioria está indo contra o que ele ensinou na Escritura. Você sabia que isso perturba a igreja do Senhor? Eu não vou repetir porque já pregamos no capítulo 2, quando eu falei sobre isso. Falsos escritos, falsas profecias e falsas pregações perturbam a igreja de Jesus Cristo. Mas como assim, pastor? Como perturba? Tanta gente gosta. Exatamente por isso que perturba. Porque as pessoas gostam do engano. Porque as pessoas gostam daquilo que se transparece místico. Mas quando se trata da palavra de Deus, pregada, clara
concisa e verdadeira, porque são poucos que gostam. Então, os aproveitadores do meio do povo de Deus circulavam cartas na igreja primitiva tomando o nome dos apóstolos e seus auxiliares. Vocês sabiam que ainda existem dessas cartas hoje ainda? Muitas delas foram preservadas. Vou citar umas, embora não seja, vamos dizer assim, com a intenção de enganar, mas a carta de Barnabé, você pode baixar na internet. Não agora, né? Nós na reunião falando aqui, para você não ficar usando a internet na hora do culto. Não é isso? Mas existe, chega em casa e baixa lá, ó, Epístola de Barnabé PDF. Você vai ver, é uma carta igual a de Paulo. Mas não foi escrita por Barnabé. Foi escrita por outra pessoa que colocou o nome de Barnabé. Existem outros livros que, embora a Epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, né, também é uma carta que quase entrou no cânon bíblico. Essas cartas, embora estivessem ajudando os crentes daquela época, não tinham seus autores ali confirmados, mas não entraram na canonicidade bíblica. Mas existia outros que queriam enganar. Por exemplo, o Evangelho de Tomé. Pode baixar também, ainda existe. O Evangelho de Maria Madalena. O Evangelho de Filipe. O Apocalipse de Pedro. Pode baixar tudo isso na internet. Chama-se livros apócrifos do Novo Testamento. Existe do Velho Testamento, mas também do Novo. E a ideia dos falsos mestres é que a sua mensagem seja aceita como a dos verdadeiros. Eles começam com coisas bem parecidas. Você já notou que a pessoa que quer te enganar, ela nunca chega contradizendo o que você já sabe? Pode observar. Quem quer te enganar, ela nunca chega contradizendo o que você já sabe. Ela sempre fala parecido com aquilo que você sabe que é verdade. Para depois que ela te conquistou na conversa, nos estudos, né? Igual meu irmão, quando dava aula numa creche ou num pré, né? Jardim de infância lá, e perguntava para as crianças assim, o que você quer ser quando crescer? Teve uma que falou assim, eu quero ser mormon. Aí meu irmão, mas por quê? É porque chega na casa dos outros só na hora do almoço. Aí eu quero almoçar na casa de um monte de gente, né? Então assim, os livros estranhos, as doutrinas estranhas, elas sempre querem infiltrar, porém nunca vão trazendo para você as doutrinas estranhas e erradas. Elas só vão fazendo isso na medida em que você transmite confiança e aceitação. Então eles vão te passando mais e mais. Agora, de toda forma, se você não cortar essa infiltração lá na raiz, lá na origem, quando ela começar, logo você estará contaminado. E uma pessoa pensa hoje, um cristão hoje, ele pensa que contaminação espiritual é pecados relativos a sexo. Também são pecados que contaminam a gente. Porém, na igreja primitiva, o pecado mais grave era o da heresia. Ele era mais grave do que qualquer outro pecado que você pensar. O pecado da heresia, de distorcer a palavra de Jesus ou de um apóstolo, era considerado gravíssimo na igreja primitiva. Por quê? Porque contamina a mente das pessoas. E as pessoas saem trocando o certo pelo errado. Elas saem aceitando o errado como se fosse certo. Mas Deus, Ele tomou o devido cuidado na sua providência para proteger a sua palavra, que foi escrita desde o punho dos apóstolos até como ela chegou em nossas mãos hoje, exatamente da forma que conhecemos e pregamos. Deus preservou sua palavra. Ninguém precisa duvidar dessa providência, visto que se fosse de outra forma, não poderíamos saber sobre Deus, sobre sua vontade e sobre a igreja. Me diga uma coisa, Deus quer se revelar para você? Se Ele quer se revelar para você, Deus deve fazer isto por um meio que seja verdadeiro, porque Deus é verdade. Agora imagina Deus dizendo, ou alguém dizendo que Deus ele se revela também por meio do Alcorão. Como assim? Deus não vai se revelar por meio de escritas mentirosas. Deus ele vai se revelar por meio da verdade, porque Ele é a verdade.
A sua palavra é a verdade. Jesus disse na oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus só vai se revelar por meio de alguma escrita. Claro, existem outras formas de Deus se revelar, mas a forma que Ele se revela por meio da escrita é uma só, é a Bíblia Sagrada. Não tem nada mais. É incontestável que Deus tenha se revelado para os autores bíblicos, porque na época que Deus se revelou para eles, eles não queriam fazer o que Deus estava mandando. Vamos dar um exemplo aqui, novamente. Joseph Smith, que é o fundador da igreja Mormon, na época, diz ele que ele orava o seguinte: Deus, eu não sei qual é a igreja verdadeira. Tem tantas e eu não sei qual é a verdadeira. Eu quero que o Senhor me mostre. Veja bem, irmão. Parece uma oração ótima, né? Mas você sabe o que aconteceu? Apareceu para ele um anjo, e Paulo diz lá em Gálatas 1:8, ainda que desça um anjo, apareça um anjo do céu para você, e vos pregue outro evangelho além do que ouviste, seja maldito, seja anátema. E engraçado que na capa do livro deles lá, está escrito assim, o livro de Mormon, embaixo, o outro evangelho de Jesus Cristo. Está escrito assim, o outro. Sendo que Gálatas diz que se vier anunciando outro evangelho, seja maldito. Eles não estão nem aí. Eles colocam lá, o outro evangelho de Jesus Cristo, na capa. E tem milhões de seguidores neste mundo. Mas veja o que o anjo aparece para ele e diz para ele o seguinte: Smith, todas as igrejas estão erradas. Todas elas não entenderam o propósito do Pai. Mas eu vou te mostrar onde está escondido umas placas de ouro para você fazer a igreja certa. Vai na floresta, não sei de onde, lá tem uns nomes lá, tudo, está no livro lá. Faz muitos anos que eu li, não me lembro o nome da floresta. E ele foi lá na floresta, cavou, diz ele, cavou onde o anjo falou para ele e achou as placas douradas. Mas elas estavam com outras letras que ele não conhecia. Mas aí o Espírito Santo começou a revelar aquelas letras, o que significava. E ele foi escrevendo. Foi escrevendo. Aquele monte de besteira no livro de Mormon. Dizendo que Jesus foi nos Estados Unidos no século XVIII. Tem um monte de loucura, irmãos. Um monte de besteira. Né? Que casamento dura também para a eternidade, né? Tem gente querendo se livrar aqui na terra. Aí o cara fala para ele, vai no céu, vai ter também. Aí eu desespero. Eu não quero morrer não, eu quero ir para o inferno então. Existe tanta coisa falsa nessa doutrina, e o cara diz que foi um anjo que apareceu e escreveu, e mandou ele procurar essas benditas, malditas, né, placas. Então, queridos, o que eu estou dizendo é, se não for a Bíblia, então Deus não pode ser conhecido. Porque a única que revela Deus é a palavra dele, é a Bíblia Sagrada. Então, ninguém precisa duvidar disso. Os céticos querem fazer hoje você desfigurar a verdade divina, trazendo dúvida a respeito da inspiração e da preservação do cânon. Então, sobre a autoridade do apóstolo, podemos afirmar em primeiro lugar, sola escritura. Sola escritura é um termo latino que significa somente a escritura. Nós negamos que haja qualquer autoridade sobre a igreja além daquilo que está escrito, principalmente no Novo Testamento. Os apóstolos do Senhor são a autoridade máxima da igreja em seus escritos, porque não há apóstolos hoje. E os verdadeiros apóstolos já morreram, estão com o Senhor, não temos mais apóstolos em nossos dias, e nós, nesse sentido, rejeitamos qualquer autoridade, seja ela pessoal, verbal ou escrita, que não proceda das Sagradas Escrituras, interpretada de forma histórico-gramático-teológica. Rejeitamos. Se não foi interpretado desta maneira, dentro dos escritos dos apóstolos, nós rejeitamos. Estamos livres das bulas papais, nós negamos a autoridade de profetas e seus escritos e visões, como Ellen White, Joseph Smith, e até mesmo de profetas da atualidade, que se passam por profetas, e eu tenho uma profecia, eu tenho um recado do Senhor para você, não é proibido você ouvir não, pode ouvir, mas se começar como palhaçada, corta. E se você quiser cortar na hora, corta também.
Você não está mandando Deus calar a boca, não. Uma vez uma falsa profetisa falou para mim, numa profecia, no meio de uma reunião de oração de gente rebelde, porque todos que estavam orando ali, tirando eu, eram rebeldes. Eu falo tirando eu por quê? Porque eles eram rebeldes contra mim. Eu era o pastor, e todos eles que estavam naquele grupo de oração, estavam em rebelião contra mim. E se reuniram, e eles me desafiaram, e disseram, vamos no monte, para você ver se não é Deus. E eu falei, vamos, eu gostava de desafio naquela época. Hoje é plena bobeira isso. E eu fui, e cheguei lá, e todo mundo reunindo e orando e tal, daí a pouco começaram a rodar, a sambar. Vou fazer aqui não, senão eles fazem meme aqui. Não, né? E aí aquele pessoal daquele jeito, e eu estou esperando o Espírito Santo. Aí de repente uma corajosa lá veio de lá e botou a mão em mim, na minha cabeça. Eis meu servo! E começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. E eu falei para ela, minha senhora, cale sua boca, em nome de Jesus. No meio do monte, no meio de todo mundo. Aí todo mundo mandou Deus calar a boca. Eu falei, Deus não. Não é Deus que está falando? A Bíblia diz X e Y, ela está falando Z. Então não é Deus. Eu conheço a Bíblia. Eu sei o que a Bíblia diz. E ninguém venha profetizar para mim contrário do que a Bíblia diz, porque eu sei o que a Bíblia diz e eu mando parar. E não estou mandando Deus calar a boca, e sim o falso profeta. E então acabou. Aquilo tudo cessou naquela hora. E aqueles irmãos murcharam. Ora, se fosse o Espírito Santo, talvez eu que tinha que sair dali. E eles foram querendo ir embora, já murcharam todos, ficaram bem chateados, pegaram suas coisinhas e foram descendo do monte. Eu falei, nós não vamos orar até o dia amanhecer, não? Ficaram murmurando, não, você mandou Deus calar a boca. Eu falei, e ele calou? Que Deus fraco é esse? A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Não foi isso que o irmão Cássio leu agora? Se Deus está agindo, quem vai impedir? Sou eu que estou impedindo? Como eu sou tão forte assim? Então, meus queridos, rejeite qualquer coisa que não esteja firmado na palavra de Deus para você. A igreja está firmada única e exclusivamente na palavra de Deus, da qual ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja não fabrica a verdade, ela sustenta a verdade fabricada por Deus. Rejeitamos todo ensino, pregação, profecia, revelação, sonho, visão, escritos e tradições que não se submetam à palavra de Deus e negamos que tais coisas guiem a nossa conduta e a nossa fé. Eu nego que a minha fé seja conduzida por profecias. A profecia da revelação da Sagrada Escritura, eu afirmo. Mas as profecias atuais, qualquer uma que vier profetizar e dizer, siga desta forma. Não, eu sigo com esta forma, esta aqui. E Deus vai gostar disso. Deus vai odiar se você baixar a cabeça e falar, tá bom, Senhor. Mas que Senhor? Que Senhor que está falando ali? Vai ver que é uma senhora, igual foi no meu caso. Não era nada de Senhor, era uma senhora. Eu não vou obedecer, vou obedecer a palavra de Deus. Declaramos e afirmamos que apenas o que está escrito rege nossa vida. Apenas dos escritos do apóstolo Paulo e dos demais autores do Novo Testamento a igreja vive e está sustentada até a vinda de nosso Senhor Jesus. Você crê nisso? Em segundo lugar, negamos que haja apóstolos hoje. Paulo diz, estamos fundamentados no alicerce dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20. E alicerce é lançado apenas uma vez na construção. Alguém então usa Efésios 4:11 para querer confirmar os apóstolos. Que diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E eles dizem, olha aí, Deus concedeu para apóstolos. Se existe pastor e mestre como está no versículo, por que não existe apóstolo e profeta que está no mesmo versículo? Qual é a resposta? O fato de ter Cristo dado
apóstolos e profetas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à unidade da fé, porque foi esse um argumento que eu ouvi em um debate de um apóstolo contra um pastor que não aceitava o apostolado atual, que é o neoapostolado. Eles estavam debatendo, e num determinado momento, aquele apóstolo virou para o pastor e disse assim: ora, mas Deus deu apóstolos para a igreja até que cheguemos à unidade da fé, até que os santos sejam aperfeiçoados, é o que está escrito. Ele falou, os santos já foram aperfeiçoados, e o pastor ficou sem resposta. Então o apóstolo saiu vitorioso naquele debate, e os ouvintes, porque o povo de internet quase que não lê Bíblia mesmo, eles só pegam aquilo que já está pronto na internet e acham que aquilo é verdade, então eles não vão confirmar na Bíblia. Eles viram que o pastor se calou, e então ficaram do lado do apóstolo. Mas como se explica isto? É claro que nenhum de nós chegou à unidade da fé e o aperfeiçoamento dos santos. Só vamos chegar na nossa morte ou na vinda de Cristo. Mas isso não significa que haja apóstolos ou profetas ainda hoje. E o que Paulo está dizendo ali é que por meio dos escritos dos apóstolos, que também foram os profetas, é que nós chegaremos a essa unidade da fé, tendo quem? Jesus como centro, os evangelistas como proclamadores e os pastores como tutores, como mestres. Então veja como fica. Jesus, o autor. Fisicamente, Jesus também não está aqui. E não tem nem outro Jesus. Tem? Não tem outro Jesus. Mas Jesus não está aqui. Então Jesus é o autor. Segundo, ele estabeleceu seus apóstolos, para que a igreja fosse fundamentada sobre eles. Pois bem, o que esses apóstolos fizeram para que a igreja fosse fundamentada sobre eles? Em primeiro lugar, eles pregaram o evangelho a todas as nações de sua época, não foi isso? Em segundo lugar, eles escreveram estas cartas que nós temos hoje. Pronto, isto é o fundamento. O papel dos apóstolos foi concluído, irmãos. O papel deles para o fundamento e para a unidade da igreja e o aperfeiçoamento dos santos já foi realizado. Agora o que acontece? Como não há mais apóstolos e profetas, os evangelistas continuam, por quê? Porque os evangelistas fazem aquilo que os apóstolos faziam na época deles, que era ir por todo mundo pregar o evangelho. Os evangelistas fazem hoje, eles vão por todos os lugares, pregam o evangelho, trazem gente para a igreja. E o que os pastores e mestres fazem hoje? Os pastores e mestres aperfeiçoam o povo que os evangelistas trazem para dentro da igreja. Os evangelistas trazem os incrédulos, eles se convertem, se batizam e os pastores instruem, ensinam a palavra de Deus para que eles sejam aperfeiçoados como está escrito. Não é que vem novos apóstolos fazendo isso, mas os apóstolos que Jesus estabeleceu já fizeram isso com as suas cartas. Cabe a nós hoje, evangelistas e pastores, fazer a nossa parte, porque os apóstolos e profetas já fizeram a deles. É isso. Paulo não está dizendo que há continuidade apostólica. Ele está dizendo que os apóstolos fizeram sua parte. E como essa parte que eles fizeram chegou até nós, porque tem muita coisa que não chegou. Tem muitos escritos que se perderam na história da humanidade. Mas os escritos dos apóstolos não se perderam. Estão aqui, irmãos. Estão em nossas mãos. Então, em certo sentido, os apóstolos estão vivos. Os apóstolos estão vivos em quê? Nas suas cartas. Eles estão vivos na sua doutrina. Eles estão vivos nesse sentido. É óbvio que eles estão mortos, mas nesse sentido de que eles falam até hoje, está aqui, ó. Os apóstolos de Jesus Cristo falam até hoje. Nós não vamos chegar lá na maturidade cristã por meio de mais apóstolos e mais profetas, não. E sim por meio dos escritos daqueles que foram chamados por Jesus. Então, os apóstolos e profetas de hoje têm esses títulos. Veja bem, não estou negando que Deus não possa chamar alguém para, dar o dom de profecia carismático para ele. Não é isso. Eu nego que haja profetas como cargo. Isso eu nego. Porque eles se denominaram apóstolos por muito tempo, mas agora já encheu de apóstolo o Brasil, agora eles estão se denominando profeta. Eu sou o profeta fulano de tal. Teve um deles que o YouTube recomenda, geralmente, algumas coisas mesmo que não prestam, e aí na hora que apareceu na lista do que eu estava assistindo, eu disse assim, não foi o YouTube, perdão, foi na TV. Eu estava num dia de sábado procurando um programa cristão para assistir pela manhã. E aí passei
aí tinha umas da igreja tal, outra igreja tal, fui passando. Aí cheguei a um cara assim, de boa aparência, falava bem, né, tudo certinho. Eu falei, eu vou ouvir esse cara. Aí quando eu ouvi, ele disse assim, você sabe por que eu não sou um pastor mais, e sim um profeta? Eu falei, eu quero saber, né? Falei. Ele falou assim, porque quando eu era pastor, eu ficava em igreja pequena. E hoje, como profeta, eu tenho milhões de seguidores no YouTube. Deus me chamou para ter milhões de seguidores. Por isso que eu sou um profeta. Porque um pastor, ele só fica com a Bíblia. Eu falei, só? Só fica com a Bíblia. O profeta não. O profeta, ele entra no seu escondido. Eu falei, sai para lá. No meu, não. O profeta entra no seu escondido e não sei o que, e começou a falar. Já ouvi que chega. Tirei do canal. Até decorei o nome dele um tempo, falei aqui no estudo bíblico, graças a Deus esqueci. Mas eu digo para os irmãos, certas coisas que as pessoas estão deixando, por exemplo, pastor, o chamado de pastor, de presbítero, é uma honra que você deve, se você foi chamado, você deve aceitar isso com muita humildade, porque é uma responsabilidade incrível você ser um pastor ou um presbítero, porque você está tratando da palavra de Deus, mas os caras renegam isto para poder trocar por um título que eles julgam maior. Para eles, um profeta é maior do que um pastor, e biblicamente não é. Biblicamente, um profeta ainda está sujeito a um pastor, a um presbítero. Ele tem que se sujeitar a um seu pastor. Não é igual no Antigo Testamento, que profeta era a autoridade máxima de Deus. No Novo Testamento não é mais profeta, é apóstolo. A autoridade máxima no Novo Testamento é apóstolo. Jesus não chamou profeta, Jesus chamou apóstolos. Aí depois, Deus concedeu dons espirituais à sua igreja, entre eles o de profecia, mas aos membros da igreja. E os membros têm que ser submissos a seus pastores. Em terceiro lugar, afirmamos que se a doutrina única que a igreja deve seguir é aquilo que está escrito, todo comportamento fora da escritura é anátema e precisa ser corrigido. Cada pessoa que se diz crente está submetida ao escrutínio e ensino bíblico para o seu viver diário, não apenas no sentido espiritual. Tem crente que fala assim, não, espiritualmente eu obedeço a Bíblia, agora na minha vida pessoal eu faço o que eu quiser. Mas eu não entendi agora. Como você tem uma vida pessoal que não é espiritual? Ou você não nasceu de novo? Porque a Bíblia chama o homem que nasceu de novo de homem espiritual. Todas as suas façanhas, palavras e decisões são procedentes de um novo coração. Se você diz, eu nasci de novo, eu sou regenerado, você não tem que ter a coragem de dizer que anda fazendo o que você acha que quer, ou o que acha que é certo. Não. Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Agora, se você diz, eu não faço o que a Bíblia diz porque ninguém manda em mim. Então você não pode dizer que você é crente. Você pode falar que você é qualquer coisa menos cristão. Porque o cristão é aquele que troca todos os seus conceitos por aquilo que a Bíblia diz. Eu tinha um conceito muito errado acerca de alguns assuntos. Mas eu fui confrontado pela palavra, pela escritura. E eu tive que mudar. Eu tive que mudar, porque eu não sou meu, eu pertenço a Cristo. E se eu pertenço a Ele, eu tenho que seguir o que Ele diz. Como toda vida sua é espiritual, a minha é espiritual, visto que nós somos espirituais, então toda a nossa vida será pautada pelo ensino das Escrituras. A Bíblia diz até como eu devo estudar na escola. A Bíblia diz até como eu devo ser um mecânico. A Bíblia diz até como eu devo ser uma secretária. Como você deve ser um atendente de loja. A Bíblia diz como você deve ser um vendedor. A Bíblia diz como você deve ser um gerente. A Bíblia diz sobre como você deve ser qualquer coisa que você pensar. A Bíblia diz como você tem que ser marido, mulher, pai, mãe, filho. A Bíblia diz como você deve ser um pastor, um membro. Como você deve ser qualquer coisa que você for na sua vida. Nunca diga assim, eu sou vendedor e sou um crente. Não, diga, eu sou um cristão que vendo algumas coisas aí, primeiro para a glória de Deus, depois para meu sustento e terceiro para a satisfação dos clientes.
né? Mas eu primeiro sou um cristão. Nunca diga assim, eu sou um pai, né, que leva meus filhos para a igreja. Não, eu sou um cristão, que Deus me deu filhos para cuidar para a sua glória. Em primeiro lugar, você é um cristão. Nunca diga, eu sou uma mãe que tenho filhos para levar para a igreja. Não, eu sou uma cristã, que Deus me deu filhos para cuidar para a glória dele. Em primeiro lugar, você é cristão. Então, cada pessoa que se diz crente e não submete ao ensino da Bíblia deve ser corrigida. E caso insista na sua rebelião contra o que está escrito, deve ser desligada da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não pode compactuar com qualquer pessoa que insista nos seus erros, que condenam a boa fama da igreja e que desonram a Cristo Jesus. Essa é a doutrina da disciplina eclesiástica, ensinada por Jesus em Mateus 18, 15 a 20. Apenas as autoridades eclesiásticas podem pronunciar a disciplina. Apenas pastor e o colégio presbiterial pode dizer, fulano está em disciplina, mediante, obviamente, uma apuração da questão. No entanto, qualquer cristão, como eu já disse em outras mensagens, pode e deve advertir o seu irmão sobre sua conduta antibíblica. Nós estudamos isso em 1 Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 14. Todos os irmãos têm o dever de corrigir o seu irmão com amor, com suavidade, com brandura e com vigilância para não cair no mesmo erro. Isso não é dever só do pastor. Agora nós já pregamos, quem quiser saber como se faz isso, deve procurar nossa pregação no YouTube, lá naquela playlist de 1 Tessalonicenses 5. Escolha lá o versículo 14. E você vai ver como se faz isso. Porque não é você chegar na igreja e ficar olhando para as pessoas e tentar achar defeito para depois chegar e corrigir. Não é isso. Mas é uma pessoa que está no erro e ela insiste em ficar. E você então viu, testemunhou, você como irmão em Cristo deve chegar e falar para aquela pessoa. É brandura, é vigilância. E você que for advertido não pode se opor, deve aceitar com a admoestação com humildade. Todo irmão, estando dentro do ensino bíblico, está respaldado para exercer o princípio da exortação. Qual que é o princípio? Jesus falou, Mateus 7,5. Vou ler aqui em outra versão, diz assim: primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque muitas vezes eu quero corrigir o meu irmão, porque tem um cisco no olho, mas eu ando com um tronco dentro do meu olho. Como é que eu estou vendo o cisco do olho dele? Eu não estou vendo cisco, eu estou vendo um tronco. Mas o tronco não é do meu irmão, é meu. Eu preciso sair dele primeiro, tirá-lo de mim, para então eu exercer isto. E em último lugar, negamos que a igreja possa ser purificada por outros meios que não sejam as Escrituras, principalmente nos mandamentos apostólicos. Rejeitamos usos e costumes, presta atenção, irmão, isso aqui é doutrina, tá? Rejeitamos usos e costumes, que não constam das Escrituras, obviamente, Nós rejeitamos uso e costume como meio de santificação, rejeitamos sacrifícios e votos de tolos na igreja. Tem igreja que vive de voto, mas todo voto é um envelopinho que chega na sua mão para você pôr dinheiro dentro. Já notou isso? Até para colocar uns caras no governo eu voto de graça. Agora, por que dentro da igreja tem que pagar? Como é isso? Rejeitamos votos e sacrifícios de tolos, rejeitamos elementos materiais de amuletos e práticas de simpatias gospel. Nós rejeitamos que você leve uma rosa ungida para casa. A única que pode levar é só a Claí, tá? A irmã Rosa ungida, que é a mãe dela, para a casa dela. Rejeitamos o uso de qualquer outro simbolismo que você tenha que levar para depositar a sua fé. Nós rejeitamos qualquer símbolo de Israel, bandeira de Israel, dizendo que Israel e Brasil têm uma preferência por Deus. Isso é a maior idiotice que eu já ouvi falar. Rejeitamos elementos do tabernáculo dentro da igreja.
Arca da Aliança, menorá, aquelas coisinhas que se colocam na igreja para todo mundo dizer, nossa, que lugar santificado, que imagens. Negamos tudo isto. Negamos que a oração no monte ou em qualquer outro lugar diferente seja mais eficaz ou poderosa do que a oração feita em qualquer lugar, visto que não é em Jerusalém ou Samaria que adorareis o Pai, como disse Jesus, e sim afirmamos que a adoração é em espírito e em verdade, e não em lugar algum, ou em todo lugar. João 3, 21 a 24. Negamos qualquer coisa ou prática de suposta santificação que não esteja ordenada nos escritos dos apóstolos para a igreja do Senhor. Aceitamos apenas aquilo que está escrito como nossa norma, não apenas de fé, mas de conduta e crescimento espiritual. Toda e qualquer invencionice tem a nossa rejeição hoje e a nossa denúncia como maldita em nome de Jesus. Que Jesus amaldiçoe todas estas coisas. Porque não é o diabo que amaldiçoa, quem amaldiçoa é Deus. A Bíblia diz em Provérbios 3,33, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada do justo ele abençoa. Diabo não tem poder de amaldiçoar ninguém, quem tem poder é Deus. E quando Deus amaldiçoa, Deus está fazendo isso porque a pessoa está em rebelião contra a sua palavra. Você pode ler isso em Levítico 26 e Deuteronômio 28. Havia dois montes ali em Israel, o monte Gerizim e o monte Ebal. O monte Gerizim era o monte de onde as pessoas pronunciavam as bênçãos. E o monte Ebal era o monte onde se subia para pronunciar as maldições. Tanto uma quanto outra vinham de Deus. Deus amaldiçoou o desobediente e Deus abençoou o obediente. Não nos submeteremos a qualquer coisa dessas que eu falei e repudiaremos qualquer cristão que, conhecendo as Escrituras, se sujeite a esse paganismo herético. Talvez você não conheça e você aceite essas coisas por ignorância, porque você não conhece a Bíblia, tudo bem. Nós vamos ensinar, nós vamos te ensinar e você vai abandonar isso. E se você se apegar, continuar apegado a isso, então você não é um verdadeiro cristão. E eu vou declarar que você não é um verdadeiro cristão. Vou declarar isso para você, que você não é um verdadeiro cristão. Mas se você rejeitar todas essas práticas, como de fato a Bíblia ordena que você rejeite, então você é um verdadeiro cristão e você segue a doutrina dos apóstolos. Por isso que a igreja é guiada dessa forma. Por quê? Porque quem escreveu foi o apóstolo do Senhor, Paulo. A saudação é de próprio punho. Eu, Paulo. Este é o sinal em cada epístola e é assim que eu assino. Paulo deixou registrado com a sua mão, a mão dele. E não vai ser a minha mão hoje que vai tirar ou distorcer aquilo que o apóstolo Paulo escreveu com a mão dele, guiada pelo Espírito Santo. Paulo estava cheio da revelação divina que ele obteve no terceiro céu. E Paulo estava com seus escritos inspirados pelo Espírito Santo, sem erro, na totalidade e sem necessidade de complemento. Eu não vou completar o que Paulo disse, eu posso explicar, como estou fazendo aqui hoje, nessa noite. Eu explico o que Paulo escreveu, mas eu não distorço o que Paulo escreveu, eu não complemento o que Paulo escreveu e eu não nego o que Paulo escreveu. Portanto, a igreja missionária Volta de Cristo, não sei as outras, mas a igreja missionária Volta de Cristo vai viver doutrinada pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, conforme explicada hermenêutica e exegeticamente dentro da estrutura histórico-teológico-gramatical. Esta é a nossa interpretação correta, como foi dos reformadores e dos puritanos, daqueles que trouxeram o verdadeiro evangelho e preservaram ele dos erros romanistas da Idade Média. Em nome de Jesus, nós vamos permanecer assim. E se o povo de Deus, da Igreja Missionária Volta de Cristo, concorda, que digam amém. Amém. Então vamos orar, vamos aplaudir o Senhor, vamos colocar em pé.
Glória a Deus.